Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre Data Wrangling. Essa é a terceira aula, então se você não viu as outras duas, eu vou deixar aqui o link, tá? Vê as outras duas primeiro e depois vem para essa. Então é isso aí, vamos lá pessoal? Opa. Então vamos lá, aqui eu vou trazer algumas outras funções que a gente não trabalhou nas outras aulas. Por exemplo, quando você vai printar na tela, o R ele tem um limite de quantas células são printadas. Você pode ajustar isso colocando options, max print igual a 3000. Isso ele vai definir o número de linhas a ser exibido. No caso eu coloquei 3000, você pode colocar quantas você quiser, tá? Algumas outras funções interessantes. Uma é para você substituir o que tem como if, os NAs na sua base. Por exemplo, imagina que na sua base ele está aspas e vazio, ou pode estar só com um tracinho ali, né? Ou um ponto. Então você colocar na if, seleciona a coluna onde tem os vazios ali, né? Aqui você vai colocar a expressão do que está como vazio. Então, sei lá, se for um tracinho entre aspas, né? Se for um ponto ou qualquer outra expressão, se tiver isso aqui, ele substitui aquele valor daquela linha por NA, tá? Outras coisas interessantes é você converter os formatos das suas colunas. Por exemplo, se você colocar s.double e call, você converte esse conteúdo para double. Ou s.character vai ser para string, s.integer para inteiro, s.numeric também para numérico, né? Ou tem uma outra forma também que é mais interessante de você converter os dados, é você usar a função convert. Então você vai colocar data frame percentual barra percentual maior percentual, né, que é o pipe, convert. Aí aqui a vantagem dele é que você pode converter diversas colunas em diversos formatos ao mesmo tempo. Então aqui nesse meu exemplo, eu quero que converte para char coluna 1, vírgula, coluna 2. Então são duas colunas que eu quero converter ao mesmo tempo. Vírgula, int, coluna 3, vírgula, double, coluna 4, vírgula, num, coluna 5. Então aqui numa única linha de código eu converti aqui 5 colunas de uma vez só. E você pode fazer para o dataframe inteiro, tá? Uma outra função aqui com string, que você pode colocar str underline detect coluna 1, vírgula. Aí aqui eu estou colocando o circunflexo e a palavra, quer dizer, começa com. Então eu vou procurar nas colunas quais linhas começa com, no meu caso eu escrevi palavra, mas pode ser qualquer coisa. Depois mais para frente eu vou falar sobre expressões regulares, né, que é uma função interessante ali com o string, tá? Uma outra função que pode ser importante conforme o formato do seu dataframe é essa, deixa eu só ajustar aqui, Pivot Wider. O que ela faz? Se o seu dataframe tiver várias linhas que deveriam ser colunas, você vai utilizar ela. Então você vai colocar Pivot Wider, dataframe, o ID calls é quais as colunas que vai manter como linhas mesmo, então call 1 e call 2. Names underline from é da onde que vai ser o nome das novas colunas, que eu estou falando aqui é call 3, e da onde ele vai tirar os valores. Values from é valor. Aqui eu até coloquei um exemplo. Imagina que você tem o data frame, numa linha você tem João da Silva, a idade, na coluna 3 e 25. Aí você tem o mesmo valor, mesma pessoa, João da Silva, o peso e 54. Aí você pode ter para várias pessoas e vários dados, né? Se eu fizer isso nessa forma, nessa linha que eu falei aqui em cima, o que ele vai fazer? Ele vai transformar em uma linha só, João da Silva, que é o ID calls. A idade se tornou uma coluna, né? O call 3 é o nome da coluna e o valor é o valor da coluna. O peso também virou uma coluna e 54. Aí se você tivesse várias pessoas, você teria idade e peso em colunas separadas, tá? Uma outra função interessante é se você quiser descartar quando está como NA em todas as células. Então, por exemplo, você vai colocar data frame pipe pur. Aqui eu estou usando a função discard do pacote pur. Então é pur, dois pontos, discard. Aqui é till, significa faça a função que eu vou falar.
Então faça com a função todos, né? Se todos is.na, então se todas as células ali daquela coluna, daquela linha for NA, e NA aqui entre parênteses ponto, que significa faça isso em todas as colunas, então ele vai ver, se naquela linha todas as colunas forem NA, ele remove aquela linha. Então às vezes você vai ter um data frame ali que tem uma linha só com vazios, ele vai tirar isso aí, né? Outra função interessante, distinct. Se você fizer só distinct data frame, ele vai tirar todas as linhas que em todas as colunas forem iguais. Valor, né? Repete igual em todas as colunas, né? Se tiver duas linhas exatamente iguais, ele remove tudo. E você pode fazer só com algumas colunas. Isso às vezes é usual quando, por exemplo, você quer ter CPFs distintos ou ID distintos, né? Então aqui no caso, data frame pipe distinct ID. Ele vai tirar, nesse caso, no meu data frame, todos os IDs repetidos. Vai ficar uma linha por ID, né? Somente IDs únicos, tá? Uma outra função que você pode fazer para operar, principalmente quando tem medidas no tempo, é a função lag. Então aqui eu estou criando uma coluna nova, ela vai receber a coluna 1 menos o lag, aí eu abro parênteses, a coluna 1, N, e aí que eu estou falando 1 lag, então eu vou fazer menos o valor de 1 para trás. Se tivesse 2, 3 L's aqui, ele ia pegar o valor de 2 para trás, 3 para trás, etc. Outra função para data wrangler é round. Round ela vai arredondar. Então eu vou colocar data frame cifrão coluna, vírgula e quantas casas decimais você quer. No meu caso eu coloquei 2. Tá? Outra função para você remover aqui, ou detectar na verdade infinitos, e depois você pode remover, é is.infinity, dataframe cifrão coluna, e aí o que ele vai fazer? Se naquela célula o valor daquela linha for infinito, ele vai retornar true. Se não for, ele vai retornar false. E aí você pode usar esse retorno dessa função para você eliminar, por exemplo, infinitos. Tá? Algumas operações aqui, fórmulas para você operar com string, tá? Então você tem a função subtr, né, que seria separar ali, né, subtrair, digamos assim, a string. Então eu vou colocar data frame cifrão coluna, vírgula 1,10. O que é isso? Aqui esses números significa que eu quero que você tire, né, você separe para mim do primeiro até o 10º caractere. Aí poderia ser, sei lá, do 5º até o 10º, ou do 6º até o 9º, aí depende de como está o formato do seu dado e o que você precisa, tá? Ou você pode separar palavras também, então você vai usar o word, def cifrão call, vírgula, e a quantidade de palavras daquela string que você quer separar. Se você colocar só um, ele vai separar só a primeira. 2 vai ser as duas, e por aí vai. E tem a função str_extract all, que ela vai extrair todas as vezes que aquela ocorrência ocorrer. Então, se tiver 10 vezes naquela string aparecendo o que você está procurando, ele vai retornar 10 vezes. Aí você vai colocar dataframe cifrão coluna, que você está avaliando. Aqui o regex vai ser a expressão que você quer procurar. Aqui pode até ser uma palavra, quero a palavra tal. Você coloca aqui entre aspas. E o simplify true, ele vai retornar o resultado. Se você colocar true, ele retorna o resultado numa matriz. Senão ele vai retornar numa célula só. Depois eu vou falar um pouquinho do regex no final, tá? Já falo. E tem também a expressão gsub, que é para você substituir. Então você vai colocar entre aspas o nome antigo, vírgula, o nome novo, vírgula, dataframe cifrão coluna. Então ele vai procurar na coluna, dentro da string isso, tá? Tem uma, sei lá, nome antigo é muito bom. Ele vai virar nome novo, nome underline novo é muito bom. Naquela célula, tá? Ele vai fazer isso célula a célula daquela coluna. E como eu falei, as regex, né, as regular expressions, tem algumas funções para você definir o que você está colocando. Então, o ponto é qualquer caractere. Então, se você colocar ponto a ponto, ele vai procurar células que tenham o A entre duas letras qualquer. Pode ser caractere, string, caractere, dígito, etc. Então, vai ser qualquer coisa A, qualquer coisa. Barra W é qualquer palavra. Barra D seria dígitos. Aí você pode colocar também o asterisco, você está falando que são 0 ou mais daquele negócio. O mais é pelo menos 1. O interrogação é até 1, né?
E aí também você pode colocar o circunflexo, que nem a gente viu lá em cima, começa com tal coisa. Ou termina com, aí depois você encerra com o cifrão. Então, termina com palavra. Então, você vai colocar palavra, cifrão. Então, ele vai procurar na cada célula se termina com palavra, né? Então, ele vai fazer para essas funções aqui, essas são as funções aqui regulares, né? As regex que você pode estar utilizando. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.